Muito bem. Entre os fatos mais marcantes aí na vida política do Brasil, nas últimas semanas, um dos que mais teve destaque, se não na mídia aberta, pelo menos na mídia alternativa, né, no jornalismo que se faz de uma forma mais alternativa na internet, de uma forma responsável, né, mais rigorosa, foi a presença hostil do deputado Glauber Braga à presença do ministro da Justiça Sérgio Moro, na discussão lá da prisão em segunda instância, o pacote anticrime. E é claro, gente, é fácil perceber no discurso do Glauber Braga, né? Claro, acho que a personalidade dele, a atitude dele dispensa apresentações, né? O grau de QI dele e de maturidade, né, dele, né? Aquela maturidade que se espera para uma pessoa da idade dele, dispensa apresentações, né? Ou seja, não podemos esperar nada, nem maturidade, nem inteligência dele. E é por isso mesmo que o que sai da garganta dele é um discurso tão, já não diria mais um discurso retrógrado, um discurso, né, hostil, porém bem coordenado, que seria próprio de um panfletário mais ousado, né, vamos dizer assim, do final do século XIX e início do século XX, né, na Europa, vamos dizer assim, um marxista ortodoxo ou mesmo um trotskista, um stalinista. Já não é mais isso. É simplesmente a vulgaridade. Porque se você pegar lá, entre os personagens do Dostoiévski, né, no clássico ali, Os Demônios, no qual ele basicamente profetiza, né, o surgimento da União Soviética na Rússia, você vê que o Verkovensky, conversando com seu pai, que era uma geração anterior de revolucionários, né, os revolucionários teóricos, né, ele já sendo hostil ao seu próprio pai, né, taxando ele já de uma pessoa retrógrada e atrasada no tempo, ele de fato assume que ele não tem solução alguma, mas que ele é simplesmente a parte destrutiva do processo. Mas você vê que o Glauber Braga, ele não tem dignidade nem disso. Ele é simplesmente um menininho mimado, né? Muito mal educado, né? Mal criado, vamos dizer assim, e que está ali para desrespeitar adultos. É só isso que ele está fazendo. Então, é um menininho mal criado, que simpatizou com a esquerda. É apenas isso que ele é. É só. Os pais dele parece que são de esquerda também, né? A mãe dele o inseriu na vida pública ali, né? Então é óbvio que esta pessoa, né, vamos dizer assim, para não ser injusto, é muito provável que na vida nada para ele foi difícil. Então fica muito fácil lançar o seu protesto. Mas você vê que a apelação dele, se você pegar, eu já acompanhei muitos discursos dele, se você pegar até uns 5 anos atrás, vamos dizer assim, por aí uns 5, 4, 5 anos atrás, ele ainda tinha um certo traquejo, vamos dizer assim. Mas agora já nem mais isso. O que sai da garganta dele é uma coleção de hostilidade, de puerilidade. Puerilidade no sentido de pueril mesmo, verbo latino, pueril, menino, guri, né? É só. Já não é mais uma coisa da qual os próprios esquerdistas possam se orgulhar, né? É simplesmente uma hostilidade pura e simples, né? Ele não respeita ninguém mais, né? Então ele está ali, é uma espécie assim, Glauber Braga é uma espécie de cocô, né? Cocô de cachorro, esterco de vaca, ou mesmo cocô de gente, um cocô que está no meio do caminho e que as demais autoridades políticas sem querer topam com essa, com este, com este troço, né? É só, ele está ali exatamente não para levantar qualquer questionamento ou qualquer protesto que seja inteligente e que de certa forma se articule com aquilo. Não, ele é simplesmente, ele, não é nem que ele bate de frente,
Ele é simplesmente uma coisa que está incomodando ali, entendeu? Como uma coceira, um mosquitinho que vem ali perfurar a sua pele, né? Uma mosquinha zanzando em torno da sua cabeça. Ele é só isso, né? Tanto que o Sérgio Moro que já teve que lidar com bandidos, né, de alto quilate de periculosidade, né, de alta periculosidade, ele de fato assiste aquilo ali. Não sei, vou dar uma de psicólogo aqui, porque eu também estudo psicologia há bastante tempo. Me parece, pelo olhar do Sérgio Moro, né, diante das imprecações do Glauber Braga, me parece ter um olhar de pena. Assim, puta, essa pessoa está aqui para fazer isso. Né? O Glauber Braga não vai barrar processo algum, né? Mas ele está lá, ele não está lá nem para tumultuar, ele está lá simplesmente como, né, um garotinho perdido, um molequinho perdido que não sabe o que fazer e fica incomodando os outros, ou como um cocôzinho no meio do caminho que ninguém quer tocar para não feder mais. É só, né? Mas enfim, já que a única frase decente, né, que pelo menos faz algum sentido, né, na lógica, não na realidade, é aquela que ele soltou que o Sérgio Moro seria um capanga protetor da família Bolsonaro. Vamos pensar assim, vamos pensar na pior hipótese, porque de fato, considerando aqui um vídeo que o Nando Moura postou há alguns dias no seu canal, de que o próprio presidente Jair Bolsonaro, de certa forma, está atrapalhando de algum modo o trabalho do ministro da Justiça, Sérgio Moro, né? Sendo um pouco pessimista, porque afinal de contas, vamos falar a verdade, né? Qualquer pessoa que tem um mínimo de inteligência sabe que não podemos ter uma certeza absoluta de que fulaninho ou ciclaninho vai fazer um bom governo ou que não seja seduzido pelo oponente, como no caso do Jair Bolsonaro diante das esquerdas, do movimento de esquerda, que é muito intenso ainda aqui no Brasil, sobretudo, né, nas casas da Câmara, no Congresso. Né? Então eu mesmo já tinha comentado sobre isso e é muito fácil perceber isso. Todos os grandes estudiosos e analistas do assunto já colocaram isso, e isso é óbvio. Né? O próprio, quem mais, senão o professor Olavo de Carvalho, para explicar melhor isso. Então é claro que, mesmo antes das eleições, já podíamos prever que muitos problemas, o Jair Bolsonaro ia enfrentar muitos problemas e também não temos nenhuma garantia de que ele não seja seduzido ou cooptado pela esquerda. No meu entender, a pessoa mais competente e de melhor valor em termos de caráter ali no governo de hoje é o Sérgio Moro. Então, pensando na pior das hipóteses, podemos considerar assim: o Sérgio Moro é como uma espécie de policial infiltrado numa gangue, né, monitorando todos os seus passos, ao mesmo tempo que conduza essa gangue para as garras da lei. Pensando na pior hipótese. Então, no mínimo, é isso que ele está fazendo. Né? Se é que o Jair Bolsonaro é todo esse monstro que pintam os esquerdistas. Né? Mesmo na pior das hipóteses, o Sérgio Moro ainda assim pode ser considerado isso, uma pessoa da lei infiltrada no meio de criminosos e procurando implodir todo aquele sistema, todo aquele processo, né, para fazer prevalecer a lei. Muita gente vem querer acusar, pessoas, né, na verdade, todas, sejam amigos, pessoas da minha família, pessoas que eu amo, acabam compartilhando essas opiniões sem sequer se interessar por política. Infelizmente. Então vão soltando essas frases, coisas que se ouvem por aí. Ah, mas o Sérgio Moro é um homem competente, mas ele é conivente. Veja os filhos do Jair Bolsonaro envolvidos em atividades suspeitas, sendo acusados e processados por isso, por aquilo. Beleza. O Sérgio Moro não pode simplesmente chegar e exercer alguma ação da lei sobre eles. Ele tem que fazer isso devagar. Em política não funciona dessa maneira. Ele está no meio político, não adianta, ele vai ter que agir politicamente. Ele vai ter que agir com cuidado e com estratégia. Ele tem que
Porque se ele se precipitar, ele pode até perder o cargo. Hum? Ele pode ser sabotado. Então ele tem que ser cuidadoso. Eu penso assim, eu acho que o Sérgio Moro é uma pessoa extremamente cuidadosa, cautelosa, muito engenhoso, muito inteligente e muito honesto. Coisa que esse cocôzinho desse Glauber Braga sequer vai conseguir imaginar nessa ou em outras vidas, entendeu? Então é mais ou menos isso, né? Não adianta se revoltar, né? Eu já tinha publicado outro vídeo aqui em que eu xingava o Glauber Braga, filho da puta é pouco, mas, puta, né? Tem que se incomodar, não dá, deixa o cocôzinho lá, né? Não toca nele, pro troço não, né? Pro troço não feder mais, entendeu? Era isso.